O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos um peão pela nossa quebrada latino-americana. Presidente do Chile anuncia a busca por desaparecidos da ditadura Pinochet. O Gabriel Boric fez esse anúncio no último domingo, dia 11 de setembro, o 11 de setembro no Chile, que marca o golpe contra o Salvador Allende, em 1973, quando o Palácio Presidencial foi bombardeado por tropas pinochetistas e o Salvador Allende acabou tirando a própria vida, cercado ali, enfim, ele eventualmente seria morto, e o Gabriel Boric anunciou que será criada uma comissão para a busca dos presos políticos desaparecidos, já que, segundo ele, no seu discurso, 1.192 pessoas estão desaparecidas até hoje. Quando a gente fala desaparecidos, é bom lembrar, não existe desaparecido político. O que existe é sequestro, cárcere, assassinato e ocultação de cadáver. São 4 crimes. E são pessoas cujos restos mortais não se sabe onde estão, e esses são os números oficiais. Eu disse o número que ele mencionou no discurso, porque algumas ONGs, algumas organizações colocam que os números podem ser maiores, questionam esse número oficial. Então, foi feito esse anúncio, que pretende localizar os eventuais restos mortais dessas pessoas, dessas 1.192 pessoas. A Isabel Allende, inclusive filha do Salvador Allende, estava presente na cerimônia. E também no Chile, meu caro Matias, no início do programa, você mencionou a nossa querida Silvia Colombo. Na última segunda-feira, dia 12, ela escreveu uma matéria na Folha de São Paulo, afirmando que os principais líderes partidários do Congresso chileno chegaram a um acordo sobre como se dará os próximos passos do processo constituinte, já que a nova carta foi derrotada no referendo do último dia 4. Por esse acordo, nós teremos a redação de um novo texto, um segundo texto, que vai ser feito por uma constituinte eleita pela população de modo paritário, como foi a constituinte anterior. Porém, agora nós também teremos a participação de um comitê de especialistas, incluindo constitucionalistas e advogados, cuja formação ainda será definida, e essa comissão muito provavelmente será formada por representantes, por pessoas ligadas aos partidos. Também outros temas importantes ainda também estarão por definir, como representatividade do voto indígena e a maneira com que candidatos independentes poderão concorrer, já que são duas das pautas que foram consideradas de bastante peso, de bastante debate popular no Chile, sobre a questão do voto indígena e também os candidatos independentes. O anúncio do acordo foi feito pelo presidente do Senado, o Álvaro Elizalde, dizendo que a nova Constituição será elaborada por um órgão eleito 100% pela população, porém é necessário preservar um princípio básico desse processo e que essa nova carta também estará sujeita a um referendo de saída, ou seja, um referendo que aprove ou rejeite a nova Constituição, tal qual ocorreu no último dia 5. E ainda no Chile, fontes do Palácio de la Moneda indicam que a ministra de Relações Exteriores, a Antônia Urrejola, vai retomar as negociações para a assinatura do Tratado Integral e Progressivo de Associação Transpacífico,
mais conhecido no Chile como TPP-11, algo que estava travado, né, desde o governo Piñera e que existe aí diversos pontos em discordância dentro do próprio governo, pensando na coalizão de centro-esquerda que foi montada, né, para a eleição do Gabriel Boric. Agora a gente atravessa a cordilheira em direção à Argentina, já que houve a prisão de uma terceira suspeita envolvida no planejamento do ataque à vice-presidenta Cristina Kirchner. Foi presa uma mulher de sobrenome Dias, que é amiga da Brenda Uliarte, né, a namorada do Fernando Sabag Montiel, que é o cidadão argentino de origem brasileira, que apertou o gatilho na tentativa de assassinato contra a vice-presidente e presidente do Senado argentino e ex-presidente da República, Cristina Kirchner. Então, não foi divulgado o primeiro nome da pessoa, tá, dessa mulher. Ela foi presa na segunda-feira, dia 12, e, segundo as informações da nota oficial, ela foi presa pela Polícia de Segurança Aeroportuária. Então, imagino que ela estivesse talvez tentando sair da Argentina, né? Talvez tentando pegar um avião, enfim, e foi presa no aeroporto devido a mensagens presentes no celular da Brenda Uliarte, a namorada, né, do principal executor do atentado, né, colocando assim. Então, tivemos essa prisão e também em relação a esse tema, e novamente citando a Silvia Colombo, na última quarta-feira, dia 14, foi revelado o primeiro nome da Dias, chamada Agustina Dias. Ela tem 21 anos de idade e, por conta do depoimento dela, aí eu cito novamente a Silvia Colombo, foi preso um quarto suspeito do envolvimento da ação. Um homem chamado Gabriel Carrizo, que era proprietário de um carrinho de algodão doce que ficava na esquina da casa da Cristina Kirchner, que foi visto, melhor dizendo, na esquina da casa da Cristina Kirchner nas noites anteriores ao atentado, ou seja, muito provavelmente ali monitorando horários, monitorando presença de seguranças, presença da população, enfim, colhendo informação. Então já são pelo menos 4 pessoas envolvidas, 4 pessoas detidas, né, por envolvimento à tentativa de assassinato. E nesse sentido, eu queria mandar um abração para o nosso querido Felipe Altschuler, lá de Israel, que inclusive se ofereceu para comentar um pouco sobre os prováveis motivos da arma ter falhado, né? E a gente certamente vai retomar nesse assunto aqui e, eventualmente, ele vai vir aqui explicar o assunto para a gente, ele que conhece um pouco do assunto. E também ainda na Argentina, meu caro Matias, a Justiça Argentina libertou no início dessa semana 12 dos 19 tripulantes daquele avião venezuelano, né, que está bloqueado, né, aquele Boeing 747, que pertence a uma empresa estatal venezuelana e está bloqueado na Argentina por um suposto envolvimento com o Irã, né, afirmando que a tripulação era iraniana, que o comandante do avião seria ligado à Guarda Revolucionária Iraniana, que seria uma possível violação de sanções, que não ceder direito à carga dele. E aí, dos 19 tripulantes, né, que estavam detidos, 12 foram libertados, tá? Então, desses 12, 11 são venezuelanos e 1 é iraniano, certo? Da Argentina, a gente pula a Bolívia, pula o Peru e vamos direto para o Equador, né? Já que na última segunda-feira, dia 12, o governo do Guilherme Lasso oficializou que pretende fazer propostas de reformas constitucionais, como segurança, política e meio ambiente, e que essas reformas constitucionais seriam submetidas a consultas populares. Ainda não está claro como elas seriam feitas, tá? Se você faz um projeto de lei, apresenta ele final e a população referenda ou não, ou se, por exemplo, se você consulta a população e fala, olha, a gente pode mexer nisso, e aí você tem um plebiscito que autoriza o governo a agir assim ou não. Então, dentre as propostas estão reforma política, com redução do tamanho do parlamento, eliminar poderes do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social, que foi criado no período
do Rafael Correa e também eventuais penas maiores para tráfico de drogas. Aí vamos lembrar algo que a gente explicou aqui quando a gente falou dos protestos no Equador, tá, em outras ocasiões. Por que o Guilherme Lasso faz isso? Porque ele vive a situação inversa do Pedro Castillo. O Pedro Castillo é um presidente de esquerda que precisa conviver com um Congresso de direita. O Guilherme Lasso é um presidente de direita que precisa conviver com um Congresso de esquerda. Então, o Guilherme Lasso, ele não consegue, hoje, aprovar absolutamente nada no Congresso equatoriano. Tá? Se ele chegar lá e falar, olha, é o seguinte, o céu é azul, ele vai ser rejeitado. Tá? Então, quando ele faz essas propostas, né, de consultas populares, porque ele sabe que no Congresso ele seria derrotado. Tá? A gente falou isso, eu repito, quando a gente mencionou os protestos, que já que a vitória dele, inclusive, né, a gente também mencionou isso na época, foi bastante surpreendente, né, em alguns pontos. E bastante desproporcional ao voto para o Congresso. Mais ao norte, a gente cruza a fronteira com a Colômbia, meu caro Matias, né? A gente vai ali entre Colômbia e Venezuela, já que a Colômbia solicitou à Venezuela que seja a sede das conversas de paz entre as autoridades do governo colombiano, do governo Gustavo Petro, e o grupo guerrilheiro de esquerda do Exército de Libertação Nacional, né? A última grande guerrilha de esquerda ainda em atividade na Colômbia, né? A gente tem alguns grupos que são dissidências das Farc, nós temos os grupos paramilitares de direita, nós temos os narcotraficantes, porém a última grande guerrilha de esquerda é o Exército de Libertação Nacional, que nós já havíamos anunciado, né, já havíamos repercutido aqui, que tanto a LN quanto o governo acordaram em iniciar conversas de paz, e agora foi anunciado que essas conversas serão na Venezuela, e no último dia 13 de setembro, terça-feira, o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, aceitou, né, o pedido para que a Venezuela seja a garantidora. Da Venezuela, a gente inicia uma volta ali pelo Caribe, né? Vamos ali pelas praias caribenhas venezuelanas, começando pelo Haiti, né? Já que os protestos e manifestações populares continuam e foram agravados essa semana, já que no último dia 14 de setembro, o governo haitiano anunciou que o preço da gasolina vai mais que dobrar. Mais que dobrar, tá, gente? Então, assim, o Haiti já é o país mais pobre da América Latina. O Haiti é o país que sofreu a maior extorsão registrada na história pela França, no século XIX, que depois teve que pagar essa extorsão com muitos juros e muitas correções monetárias sob o controle financeiro dos Estados Unidos. E nós temos Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o país que divide a ilha de Espanhola com a República Dominicana. Exatamente. E, enfim, toda a história haitiana, e aí agora o preço do combustível vai mais que dobrar. Tá? Então você imagine, nosso ouvinte, se o preço do combustível onde você mora mais que dobre do dia para a noite. Né? Lembrando também, então, né, que o país enfrentou um magnicídio no ano passado e vive uma crise política constante, né? Exatamente. E o magnicídio ainda não teve resposta, né? Então, tivemos esse anúncio que o preço vai mais que dobrar e, por conta disso, tivemos mais protestos, mais levante da população, já que o preço vai do equivalente em dólares, né, de $2 para 4,7 dólares. Tá? Lembrando que o Haiti é um grande importador, né? O Haiti importa o petróleo e o combustível que consome. Ainda no Haiti, né, em meio a esses protestos, o Serviço Meteorológico do país prevê, né, que venha uma tempestade tropical nos próximos dias, né? Está prevista para chegar ao norte do país na próxima segunda-feira, dia 20 de setembro, colocando o país no alerta amarelo, já que pode ter uma precipitação de 100 a 380 mililitros, né? Acredita-se que
a tempestade Fiona pode perder força ao cruzar a fronteira com a República Dominicana, mas o país está em alerta em meio também a esses protestos, né? Ainda em relação ao Haiti e à República Dominicana, a notícia que a gente acabou passando batido na semana passada, mas o ex-primeiro-ministro interino Claude Joseph teve sua entrada negada na República Dominicana por ordem do governo Luiz Abinader, e o presidente dominicano também ontem, né, quinta-feira, dia 15 de setembro, defendeu, junto à Organização dos Estados Americanos, em Washington, de que seja construída uma cerca na divisa entre os dois países para evitar, né, que os protestos seguidos no Haiti, nas palavras dele, alcance a sua população. Então ele diz que isso seria uma forma de garantir a paz dos seus cidadãos, né? Então ele acaba pedindo, né, uma certa autorização para a OEA, que não tem, né, um poder assim de vetar isso, mas nesse fórum internacional ele pede para seguir com essa sandice. Gostei do termo sandice. É o termo técnico. Sandice, será que vem de sandia, que é melancia em espanhol, então ele está querendo chamar a atenção, não sei. Enfim. Olha, eu acho que você foi longe. Fui muito longe, né? Tive aqui uma... Mas eu não sabia que melancia era sandia. Eu só sei que alface é lechuga. É a única coisa que eu lembro. Porque você pede sem lechuga. Não, é porque, não sei, é uma palavra engraçada, lechuga. Eu aprendi que coentro é cilantro em espanhol. Então no Chile, principalmente, eu sempre pedia sem cilantro. Eles colocavam no molho bolonhesa. Em inglês também. Cilantro, né? É que eu não conhecia nenhuma das duas formas, mas no Chile eu tive que aprender na marra o que era coentro. Lechuga parece nome de cachorro ou de gato. Só terminando essa pequena derivação aqui, né? Eu lembro que uma vez a Argentina jogou contra a Lituânia nos Jogos Olímpicos pelo basquete, e Lituânia em lituano é letuva, né? Então os argentinos gritavam lechuga. Indo do alface lituano, né, a gente passa rapidamente por Cuba, já que no próximo dia 25 de setembro, né, a gente vai mencionar algumas eleições aqui no nosso programa, mas no próximo 25 de setembro, né, daqui a 2 domingos, nós teremos um referendo em Cuba sobre o Código da Família. Né? Por quê? Vamos lembrar, né, nós tivemos aquela reforma da Constituição cubana, depois da ascensão do Miguel Díaz-Canel, e que colocava, né, a Constituição cubana, ela grafava que o casamento é uma união voluntária entre um homem e uma mulher. Ou seja, a terminologia, por si só, ela já proíbe, ela já bane o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. E aí, nós tivemos a Comissão Constitucional, que removeu a definição de casamento. Ela foi aprovada em fevereiro de 2019, né? A gente repercutiu todo esse processo aqui no programa. Ouvintes mais recentes que quiserem ouvir, fiquem à vontade, tá? A gente sempre recomenda. Os blocos principais dos programas, às vezes tem algumas coisas que são mais atemporais. É óbvio que as notícias elas acabam ficando obsoletas, mas tem coisas que são interessantes, às vezes, se ouvir para quem quiser entender melhor esse processo. A gente já tem vários programas em que Cuba foi uma das temáticas principais. E, pela nova grafia da Constituição, coloca que o casamento é uma instituição legal e social, é uma forma de organização da família baseada no consentimento e na igualdade de direitos, obrigações e capacidades legais dos envolvidos. E a lei vai determinar a maneira como qual o casamento é constituído. Ou seja, a Constituição deixou a definição de casamento em aberto
E aí você vai ter o Código da Família, que vai regular esses temas. E quando eu digo esses temas, estamos falando do que, por exemplo? Casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção de crianças por casais de pessoas do mesmo sexo, tá? E também questões de reprodução assistida, tá? E aí nós teremos o referendo em que a população vai aprovar ou rejeitar essa possibilidade. E lembrando também que quando nós tivemos as consultas públicas antes da elaboração da Constituição, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que seria colocado na Constituição, foi rejeitado, tá? Nas consultas públicas. Tá? Então, por isso que optaram por deixar sem definição e com uma lei posterior, uma lei ordinária posterior. De Cuba, né, a gente encerra esse giro pelo Caribe e a gente volta para o continente, no caso, para El Salvador primeiro, já que o Nayib Bukele, né, o presidente metido a legalzão, metido a bacanudo, né, que está prendendo aí dezenas de milhares de pessoas, uma grande porcentagem da população, que basicamente colocou o judiciário ao seu dispor e censurou o pouco de oposição que ele tinha no legislativo, anunciou que vai concorrer à reeleição, né, para surpresa de 0 pessoas. A questão é que a Constituição salvadorenha proíbe a reeleição consecutiva. Mas isso não é um obstáculo para o jovem Nayib Bukele, né? Afinal, ele tem sob seu controle o Congresso e a Suprema Corte. Pois é. Então, né, olha, a Constituição proíbe, mas eu vou fazer mesmo assim, porque não tem nada hoje que consegue me segurar, né? Então, vamos ver aí como vai ser essa situação. E você também colocou uma notícia aqui no nosso roteiro sobre a inflação em El Salvador, né, meu caro Matias? Isso, já que foi registrada, né, a pior inflação no país nos últimos 25 anos, né? Já que em julho passado o indicador chegou a 7,4% no aumento dos preços, né? Ainda não sabemos, né, se isso tem relação direta com a seguida desvalorização do Bitcoin. Lembrando que El Salvador adotou a moeda virtual para muitas das suas transações locais. De El Salvador, a gente passa rapidamente por Belize, né? Isso não é um vídeo do Porta dos Fundos, né? Para quem não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo do Porta dos Fundos chamado Belize. Tá? Que é nas Olimpíadas, né? É na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, se eu não me engano. Isso, exatamente. Em que o Fábio Porchat fica perguntando pro Kibi Louco, não, mas para que lado fica Belize? Mas no Belize, né, arqueólogos anunciaram a descoberta de um assentamento maia que foi datado de ser ali do período entre 250 e 600, ou seja, né, quase, né, dependendo da estimativa, né, quase 2.000 anos atrás, colocando aí a descoberta, onde depois tivemos uma fazenda, inclusive uma comunidade agrícola de grupos cristãos, uma comunidade cristã menonita. Tá? Mas, enfim, por imagens de satélite, imagens também usando leituras diferentes, né, leituras infravermelhas e tal, conseguiram determinar a presença do assentamento, e expedições determinaram também a localização de construções e encontraram objetos utilizados pelos maias. De lá nós vamos para o México, né, começando justamente pelo sul mexicano, já que nós tivemos uma notícia curiosa, né, essa semana. Para os nossos ouvintes que não sabem, e o Matias vai saber explicar isso muito melhor do que eu, né, mas algumas regiões do sul do México, né, nós temos o controle do Exército de Libertação Nacional, Exército Zapatista de Libertação Nacional, né, que é um movimento principalmente indígena, né, um movimento social indígena de esquerda, que administra algumas regiões. Não é um independentismo, não é uma... ele administra algumas dessas regiões. Isso, a partir de um levante que ocorreu em meados dos anos 90, sobretudo no estado de Chiapas, né, que faz fronteira com a Guatemala. E os zapatistas, eles venderam 3 canoas esculpidas, chamadas de caiucos, né, para o Museu Rainha Sofia, em Madrid.
E o que aconteceu? A venda foi feita para levantar dinheiro para o resgate de refugiados no Mediterrâneo. Tá? A ONG espanhola, a Braços Abertos, né, a Open Arms, que resgata pessoas no Mediterrâneo. Então, vejam, os zapatistas mexicanos venderam um patrimônio cultural do seu país, né, um patrimônio cultural. Para mim não fica claro se é de origem mexica ou se é de origem maia, tá? Por isso que eu estou um pouco ambíguo, mas acredito que é de origem maia. Tá? Objetos, né, de imenso valor histórico-cultural para levantar dinheiro para uma ONG que resgata pessoas no Mediterrâneo. Inclusive, eu vi essa notícia em um site em português apenas, a minha fonte original é a notícia no Guardian, e se você vê apenas a manchete em português, fica parecendo que foi feito para levantar dinheiro para a própria administração zapatista no México, mas não, foi para levantar dinheiro para essa ONG espanhola que resgata pessoas no Mediterrâneo e, segundo a carta dos zapatistas, eles estão há muito tempo acompanhando a rota de dor e sofrimento das pessoas pelo Mediterrâneo e ficaram tocados pelo trabalho humano dessas pessoas da ONG espanhola. Então, acho uma notícia bastante interessante da gente repercutir por aqui, da gente comentar por aqui. E ainda no México, meu caro Matias, nós tivemos um general preso essa semana, tá? Devido ao envolvimento no desaparecimento dos 43 estudantes em 2014. Tá? Nós tivemos a prisão de um coronel, um outro oficial militar e um general que comandava o 27º Batalhão de Infantaria no período. Tá? Então, tivemos mais prisões de militares de alto escalão e só para deixar claro, ele é um general hoje, mas no período ele era coronel, tá? Em 2014. E tivemos, então, mais prisões de militares de alto escalão devido ao envolvimento com o desaparecimento dos 43 estudantes. E os pais e mães e familiares das vítimas protestaram na última quinta-feira na 35ª Zona Militar no estado de Guerreiro, justamente pedindo por justiça e, de acordo com um comunicado, eles escreveram que a participação militar no desaparecimento dos 43 não foi algo isolado, pelo contrário, teve um papel muito relevante. Eles monitoraram, assassinaram, desapareceram com os jovens e depois teceram um pacto de impunidade que impede saber o ocorrido. Por isso, é urgente que as autoridades competentes executem as ordens de apreensão contra os militares.